Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E vamos aqui seguindo com o estudo do livro O Caibalion, um estudo sobre as 7 leis herméticas, as 7 leis que regem todo o universo. Esse é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E no episódio anterior, nós falamos aqui acerca do livro, O Caibalion, que é um livro fininho, onde ele teve a sua primeira edição no início do século passado, mais precisamente em 1908. E nós falamos bastante de curiosidades acerca do suposto autor, porque quem escreveu esse livro ele não se identificou. Ele colocou o codinome de 3 iniciados. Então, a gente começa dando uma abordagem geral sobre o livro. E hoje nós vamos falar da chama, essa chama do conhecimento, que ela deve permanecer acesa. Porque esses preceitos herméticos, eles vieram cuidadosamente guardados de séculos em séculos, passados de boca ao ouvido, de mestres a discípulos e pessoas cuidadosamente escolhidas para receber tal conhecimento, que era muito precioso. E esse cuidado era para que esses conhecimentos não fossem usados para fins obscuros, digamos assim, e também para que não fossem deturpados e usados de uma forma equivocada. Então, houve todo esse cuidado para que essa chama não se apagasse. E no livro, lá na página 9, tem um poema que foi escrito por Edward Carpenter. Eduardo Carpenter foi um escritor inglês do século XIX. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre a vida dele, é bem interessante a história do Edward. E eu vou ler para vocês aqui esse pequeno poema, mas bem profundo. Na página 9. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Então, é um pequeno poema, mas bem profundo, né? E que sintetiza bem o cuidado que se houve com esses conhecimentos. É um belíssimo poema, não é mesmo? Bom, voltando um pouquinho aqui na história, um pouquinho não, vou voltar bastante aqui na história. Antes de eu entrar de fato aqui na história das 7 leis herméticas, né? Do Hermes Trismegisto, que foi o seu autor. Vou voltar aqui um pouquinho no tempo e vou falar um pouco da Atlântida, a lendária Atlântida. Para quem me acompanha aqui no canal, há algum tempo atrás eu fiz um estudo sobre as 7 raças do planeta. Eu até vou colocar o esboço aqui na tela para que vocês acompanhem, que vocês não percam esse feeling, né? Porque tem pessoas aqui que não acompanharam essa série. O planeta, ele, para sua total evolução, deve passar por 7 grandes raças. E essas raças querem dizer planos de consciência. Hoje, atualmente, nós estamos na 5ª raça, chamada raça ariana. E anterior à nossa foi a raça Atlante, que é a mítica Atlântida. E voltando mais no tempo, antes da Atlântida foi a Lemúria, também bastante conhecida. Então, gente, eu vou falar aqui bem resumidamente e não vamos nos estender muito nesse assunto, não. Mas é imprescindível que a gente fale sobre isso, porque isso faz parte aqui do estudo das 7 leis herméticas. Então, como eu disse, a raça anterior à nossa foi a mítica Atlântida, né? A raça Atlante, cheio de lendas, cheio de mistérios. E até hoje ela não é reconhecida, né, como algo que aconteceu de fato, mas ela faz parte da história oculta da humanidade.
Isso é bem estudado nos meios iniciáticos, nos meios esotéricos. No mundo exotérico, a ciência fala que a nossa história como humanidade começou a partir dos primatas, alguns 1000 anos atrás. Só que cada vez mais, quando é descoberta sítios arqueológicos muito antigos, antiguíssimos, essa história ela não fecha, porque cada vez há mais vestígios de civilizações muito antigas. Inclusive, até mesmo no mar do Japão, tem cidades submersas antiguíssimas, que há estudos que pode ter existido na época da Lemúria, inclusive. Então, há vários indícios aí pelo mundo. Então, o meio esotérico não entende a história da humanidade dessa forma como contam. E eles acreditam, eles nos passam a história da evolução das 5 raças. Isso é bem falado em várias tradições orientais, na teosofia, até mesmo no kardecismo. Chico Xavier já deixou registros sobre isso, quando ele fala dos exilados da capela. Então, isso cada vez está vindo mais à tona. Bom, a Atlântida, ela foi um grande ciclo civilizatório, que teve um progresso e desenvolvimento assim sem igual, com tecnologias avançadíssimas, que até a nossa raça, nos dias de hoje, nem chegamos perto da tecnologia que existia lá na Atlântida. E o Platão, grande filósofo grego, que viveu em média 400 anos antes de Cristo, ele descreveu a Atlântida em das suas obras. E ele fala da Atlântida num dos diálogos, né, da obra Otimeu e Crítias. E nos contos de Platão, a Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules. Colunas de Hércules, hoje, tem o nome de Estreito de Gibraltar. Então, ele apontava ali, né, para o Oceano Atlântico. Por isso, esse nome Atlântida. E ele fala que essa tal potência afundou em um dia e uma noite. E ele dá até a data, em 9.600 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, gente, Atlântida, segundo descrito em textos esotéricos, ela teve 4 grandes cataclismas em períodos diferentes, sendo que o último é esse no qual Platão descreve que foi o que culminou mesmo na destruição total dessa civilização. E segundo Platão, foi a degeneração do seu povo, a degeneração dos seus costumes que causaram a ira dos deuses. E um maremoto gigantesco, enorme, tragou a ilha em um dia e uma noite. Bom, e segundo estudos esotéricos, a raça atlântica realmente ela foi muito desenvolvida. Ela conseguiu alcançar o seu objetivo, que é desenvolver o corpo emocional e começar a desenvolver o seu corpo mental. Porque, gente, eu só vou dar uma palhinha aqui, cada raça do planeta, ela desenvolve um corpo. A nossa atual já desenvolveu o mental concreto e tem a desenvolver o mental abstrato. E assim por diante. E a Atlântida, como ela desenvolveu o emocional e começou a desenvolver o mental, ela não soube harmonizar esses 2 corpos. Ela não conseguiu harmonizar o intelecto com o coração. Então eles foram levados pelo ego a se autodestruírem, em meio de busca incessante por riquezas e poder. E assim fecharam o seu terceiro olho, ou seja, a sua intuição. Então, começou a sua degeneração, porque eles começaram a desviar seus poderes psíquicos para propósitos egoístas e maléficos. E, gente, foi lá na Atlântida que foi desenvolvida a magia negra. Eles começaram a trabalhar com magia negra, com bruxaria.
começaram a fazer rituais muito violentos, com sacrifícios de animais e até de pessoas. Foi ali que constituiu-se os magos negros. Então foi uma degeneração completa e essa civilização acabou sendo destruída. Bom, gente, mas por que eu resolvi falar isso tudo da Atlântida? Porque eles tinham muito conhecimento e esses conhecimentos eles não poderiam se perder, né? A Atlântida ela falhou no sentido de entregar para a raça seguinte todo o seu conhecimento. Tanto que a gente acabou ficando assim retardatário na nossa evolução, porque como eles foram retirados, nós tivemos que começar de alguma forma do zero, mas não completamente. Foi deixada uma chama acesa e houve remanescentes da Atlântida que partiram para outras terras, inclusive para o Egito, que o Egito é um grande berço de sabedoria. Segundo a teosofia, o Egito foi um berço atlântico e as grandes pirâmides eram câmaras de iniciação e não templos mortuários, como dizem. Inclusive, o grande mestre Hermes Trismegisto, que a gente vai falar ainda no próximo episódio, vamos falar bastante acerca dele, que foi quem trouxe, né, as leis herméticas para o nosso conhecimento. O Hermes, ele bebeu dessa água dos Atlantes e tem correntes até que dizem que ele foi um dos seus remanescentes e que ele preservou todos esses conhecimentos das leis universais que regem todo o universo para seguir o impulsionamento da evolução da próxima raça que viria, que no caso é a nossa, a quinta raça, a raça ariana. Porque, gente, esses grandes conhecimentos eles não poderiam se perder. A chama, ela deveria permanecer acesa, né? Como diz o poema que eu falei lá atrás. E o Hermes, onde ele fica nisso? Teria sido ele um escolhido para preservar todos esses conhecimentos e transmiti-los para a atual raça, para que esse não fosse totalmente perdidos? Bom, fica aí essa interrogação, porque parece que ele teve um grande papel nisso daí, né? Em conseguir manter esse conhecimento intacto. Como a Atlântida falhou e foi destruída, se degenerou e não cumpriu com sua meta de entregar seus conhecimentos para a próxima raça, mas de alguma forma esse conhecimento essencial se manteve vivo, não foram perdidos. E, gente, segundo o Kybalion, na sua página 1314, fala a grande importância do Egito. Vou ler aqui o trechinho para vocês. Página 13. A filosofia hermética, capítulo 1. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos, que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria e a antiga Grécia e Roma, dentre outros países antigos, aproveitaram lautadamente dos vastos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos ocultos que as mentes superiores desse antigo país tinham continuadamente condensado. E continuando aqui, a página 14 agora. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres, que nunca mais foram superados.
e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. Gente, esse aqui eu quis falar um pouco, né, sobre a importância de se deixar a chama acesa, ter o cuidado de não deixar a chama se apagar. Notamos, né, que houve todo esse cuidado de mestres e discípulos, de adeptos, de mestres e adeptos na conservação desses conhecimentos e de sua transmissão também, óbvio, para que esses conhecimentos não se perdessem no fechamento daquele grande ciclo civilizatório que foi a Atlântida. Eu havia falado no primeiro episódio que esse seria sobre Hermes Trismegisto, mas eu achei muito relevante dar uma pincelada nesse assunto, para a gente saber que esses conhecimentos vêm lá de trás, até de uma outra civilização, que foi a Atlântida, né? Porque esse é um conhecimento importante, relevante aqui para esse estudo das 7 leis herméticas, para que a gente tenha um entendimento assim mais macro, né, de toda essa história, e é uma informação bastante importante. E no próximo episódio eu dedico a ele, ao grande mestre Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, no qual nós vamos dedicar o episódio 3 a falar um pouco da história do grande mestre Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Então, gente, aguardo vocês no próximo episódio. Desejo a todos muita paz e muita luz. Espero que esse assunto esteja agregando bastante conhecimento a vocês. E aguardo vocês na próxima quarta-feira. Paz e luz a todos. Até lá. E namastê.